Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto, né? Ele chegou aqui hoje na rádio de forma triunfal, né? Ele já é feliz por natureza, mas hoje um semblante um pouco mais diferenciado, né? E o nosso tema de hoje aqui do nosso quadro de Check-up no rádio é a alegria após o 4-1. Não, tô brincando, vamos falar sobre... Mas chocolate não é doce? É, sim, pronto. Vamos falar sobre chocolate. Sobre diabetes, né? É. Feliz com de ontem, aquele baile ontem do Flamengo? Feliz demais, né? Eu queria hoje mandar um abraço para alguns torcedores que hoje, Ilustres, né? ilustres, que não dormiram bem, talvez. Um abraço para Rafinha, da rádio. Não é vascaíno. Ele gosta de tirar onda quando o Flamengo perde, que né? acolá quando o Flamengo perde, que aqui é acolá, ele... Será que ele vai tocar no assunto hoje no programa dele? Eu acho que não, mas mandar em nome de todos os São Paulinos que são, na verdade, anti-Flamengo, mandar para Rafinha, mandar um abraço aí para meu amigo Roberto Diniz, que não perde a oportunidade quando o Flamengo perde de fazer perguntas, né? É. Aqui da última vez, mandar um abraço para meu amigo Sávio, lá da fisioterapia. Apareceu, sabe, Parceiro já? de fisioterapia. Não, ontem de noite mesmo eu encontrei ele. É porque tem uma lista, eu pedi aqui para os ouvintes mandarem para cá uma lista aqui dos desaparecidos, tem mais de 150 nomes aqui já. Ontem eu encontrei ele enquanto tava rolando. E meu amigo Luiz, né? Vigilante lá da UER, do nosso grupo. Conseguiu trabalhar direitinho, Luiz? Rapaz, eu acho que Luiz, hoje de manhã, ele tava conversando umas coisas que não tem muito nexo. Eu achei que ele não dormiu bem, não. Vou mandar um abraço pra essa turma aí, pra toda a nação flamenguista. Pois é. Mas o São Paulo é um time parceiro, porque São Paulo, se você observar, o São Paulo, ele se confunde com o nosso técnico do Flamengo, São Paulo, né? São Paulo. É Então, verdade, gostei dessa. é um nome muito parecido, São Paulo com São Paulo. O Né? Dorival agora acertou, né? O caminho da derrota. Pois é, mas vamos falar aqui do que interessa aqui, que é o nosso tema de hoje. Cuidado com o idoso diabético. E aí? Pois bem, Marcos, a gente, dado o chocolate de ontem, não tinha como a gente não falar de coisa doce hoje, né? Então vamos falar aqui dos cuidados com os idosos diabéticos. A gente sabe que a incidência do diabetes ela é aumentada de acordo com a idade. O idoso tem menos músculo, ele tem mais predisposição à resistência insulínica, já que o músculo é quem coloca essa glicose na verdade, ela ativa a insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro dos órgãos. Tem um pâncreas mais envelhecido, ele é quem produz nossa insulina, o hormônio, é o órgão que produz a insulina, o pâncreas, ele envelhece, consequentemente produz menos insulina, tem mais tecido adiposo, que também aumenta essa resistência insulínica. Então, inúmeros fatores contribuem para que, à medida que a gente envelhece, a gente tenha um maior risco de ter diabetes. Bom, mas qual é o cuidado que a gente deve ter com o idoso diabético? O idoso que é diabético, ele não só é diabético. Esse o que é a visão, é a ótica que o geriatra tem quando ele pega um idoso. Ele vê o idoso com diabetes, ele não vê a diabetes só. Isso aí é o especialista que geralmente vai na doença. A geriatria ela tem como diferencial essa questão de ver a pessoa que tem o diabetes de forma integral. Ela tem o diabetes, mas ela tem outras preocupações inerentes ao idoso, inerentes à pessoa que envelhece, como por exemplo quedas. Mas qual é a relação do diabetes com quedas? Bem, o diabetes primeiro ele tem como uma complicação a neuropatia diabética, né? Ela desnerva, ela destrói a inervação periférica dos indivíduos. Então, a gente perde a sensibilidade. Consequentemente, a sensibilidade o tato, ele é um sentido que a gente tem para manter-se em equilíbrio. Então, o pé do idoso sem ter sensibilidade, ele fica com mais risco de desequilibrar. Então, uma complicação do diabetes,
a neuropatia, ela facilita essa questão do equilíbrio do idoso e isso pode favorecer a quedas. Pode favorecer quedas quando ela está descompensada, porque ela aumenta a necessidade do idoso ir no banheiro. Ir no banheiro várias vezes, corre o risco de ele escorregar na urina, corre o risco nesse caminho ele tropeçar e cair. O idoso pode ter hipoglicemia, um dos grandes dilemas de tratar diabetes no paciente idoso é essa glicose baixar demais, a gente apertar muito o tratamento, for muito rigoroso com o tratamento, ele pode ter quedas de glicose, né? Então, quedas de açúcar no sangue, assim podemos traduzir, e ele desmaiar e cair. Então, há uma relação direta com a diabetes e as quedas. A gente tem que ter muito cuidado no paciente que é diabético, porque ele perde a acessibilidade, ele tem um pé diferenciado. O pé do idoso é um pé que a gente requer muito cuidado, e o pé do idoso diabético, esse requer cuidado redobrado. E o pé é quem mantém a nossa estabilidade. Vez por outra, a gente tem que se adaptar a um idoso que precisou amputar um dedo, amputar uma parte de um pé, e o risco de quedas é sempre presente. O risco de fragilidade, a gente fala muito da síndrome de fragilidade, inclusive foi um tema especial semana passada teve um curso intensivo lá na USP, que a gente participou online, e o tema especial foi a síndrome de fragilidade. Todas as especialidades elas estão percebendo que existem idosos saudáveis e idosos mais vulneráveis. Esses idosos mesmo que têm a mesma idade. Então, o diabetes, em pacientes mais vulneráveis, mais frágeis, o tratamento, o objetivo de tratar é mais, eu diria, cauteloso. A gente não tem um rigor no número da meta, no número da hemoglobina glicada tão intenso quanto no idoso saudável, robusto. A gente afrouxa mais os valores para tratar o diabetes. Inclusive a restrição alimentar nesses pacientes frágeis é uma restrição alimentar um pouco menos severa. Na verdade, o idoso, a gente tem uma restrição alimentar para o diabetes menos severa do que no adulto jovem. No idoso frágil, esse com vulnerabilidade, aquele que anda mais lento, que vem perdendo peso, tem pouca força, esse é o idoso vulnerável. A gente tem um cuidado maior. Então, a relação de diabetes e síndrome de fragilidade, os pacientes que têm diabetes, eles têm um risco maior de entrar nessa síndrome, nessa vulnerabilidade que vai tornando cada vez ele mais vulnerável, ela se retroalimenta e mais vulnerável, e esse paciente acelera seu envelhecimento patológico. Então, diabetes e fragilidade têm uma relação direta, não só pela própria diabetes que ela consome o indivíduo, mas pelo tratamento. Alguns medicamentos para diabetes, eles dão perda de apetite, alguns medicamentos, e isso dá perda de peso, dá perda de massa muscular. O idoso que tem diabetes, que emagrece, ele perde massa muscular, menos músculo, significa mais dificuldade para controlar o diabetes. Falei no início que o músculo ele é uma estrutura que regula a entrada e a saída de glicose, né? Ele ativa a insulina e coloca o açúcar que está no sangue para dentro dele. Então, mais músculo, melhor controle do diabetes. Então, o idoso que perde massa muscular, ele tem mais dificuldade de controlar seu diabetes, e além de todas as consequências da perda de massa muscular, quedas, instabilidade postural e assim por diante. Mas o paciente que tem pouca massa, ele tem um risco maior de resistência insulínica. Então, olha a relação: quedas, fragilidade, perda de apetite, vulnerabilidade. A gente falando de quedas, lembrar que medicamentos utilizados para tratar diabetes, eles podem causar a famosa hipotensão ortostática. Existe um medicamento que é uma sensação hoje, os inibidores de SGLT2, eles são medicamentos muito eficazes para controlar não só o diabetes, mas eles também têm uma proteção renal, eles servem para tratar
insuficiência cardíaca. Então são medicamentos muito utilizados, mas esses medicamentos não estão isentos de risco. Um paciente diabético que usa esse tipo de medicamento, a gente tem que estar atento a algumas questões, como por exemplo queda, desidratação, hiponatremia, que é o sódio baixo. Então, medicamentos é um ponto importante no idoso, no cuidado do idoso que tem diabético. Alguns medicamentos eles podem ter a sua eficácia superada pela insegurança, ele ser mais prejudicial do que trazer benefícios. Lembrar que o diabetes ele é um fator de risco isolado para a demência. O paciente que tem Alzheimer, ele era diabético a vida toda, uma coisa que contribuiu foi o diabetes. Mas lembrar também que se você for muito rigoroso no tratamento do diabetes no idoso, você tentar deixar ele toda hora com essa glicose muito baixa, episódios de hipoglicemia, eles aceleram a velocidade com que ele perde a cognição, né? Memória e outras áreas, e ele pode induzir, antecipar uma demência, principalmente a demência de Alzheimer. A diabetes é um fator de risco cardiovascular, da infarto, da AVC, e consequentemente é um fator de risco para a demência vascular. Então, diabetes e cognição e demência têm uma relação assim, muito íntima, muito próxima. E assim, também o diabetes ele pode, eu falei da questão do idoso escorregar na urina, porque o idoso que tem diabetes, ela está descompensada, ele urina mais, e se ele tiver incontinência urinária, ele tiver bexiga frouxa, ele vai ter uma piora nessa incontinência urinária. Então, das síndromes geriátricas, daquilo que o idoso, a gente tem que ter cuidado, que é com queda, que é com Alzheimer, que é com o risco dele fragilizar, de perder músculo, de fraturar, dele desequilibrar, da gente pensar num todo, não é só o diabetes, mas ele também tem a osteoporose, ele tem a artrose, ele tem a hipertensão. Então, nesse sentido, cuidado com idoso diabético, ele precisa ter essa abordagem também pensando nas síndromes geriátricas. Ouvinte pergunta aqui, se até aos 60 anos não adquiriu diabetes, é verdade que não será mais adquirida? Não. Tem nada a ver, né? Não é que não tem nada a ver, é um mito. Né? A possibilidade de ele evoluir com diabetes, essa diabetes adquirida, que é o tipo 2, existe sim. Existe sedentarismo, como eu falei, idoso perde massa muscular, fica com mais resistência, ganha tecido adiposo, fica com mais resistência à insulina, o pâncreas envelhece, produz menos insulina, que é o hormônio que controla a glicose da gente. Se a alimentação for rica demais em carboidrato, for de ultraprocessado, esse paciente não tiver um estilo de vida saudável, ele pode sim evoluir com diabetes depois dos 60 anos. Não existe isso não. Agora, no caso, por exemplo, essa questão, se você tiver realmente uma qualidade de vida, até a partir de que idade você pode se preocupar com a qualidade de vida que você vai ter um retorno na sua velhice? Marcos, o pai já tem que ter cuidado com as crianças, né? O hábito, a gente sabe que o açúcar é uma coisa que o ser humano não precisa de açúcar. Ele é um elemento que é colocado na nossa vida e que a gente se vicia e o sal também, né? Os homens primitivos, eles não tinham, não sobreviver, eles tinham outras fontes de carboidratos. Então, desde criança eu diria que, mas quando você quer realmente assim, agora eu vou cuidar, não tem época não. Com 90 anos, se você quiser mudar seu estilo de vida, lógico que é adequado a 90 anos, mas a partir dos 30 é quando o organismo ele sai da fase que ele só produz, que ele não tem efeito. O nosso organismo, ele começa a envelhecer logicamente assim que nasce, mas ele começa a ter o fenômeno do envelhecimento a partir dos 30 anos, é quando a gente perde capacidade intrínseca, os sistemas eles começam a andarem mais lentos. Então não é que você está velho com 30 anos não, mas
O marco é a partir dos 30 anos que seu osso começa a não mais só formar, ele começa também a desgastar, que a sua resistência não é mais a mesma, e você começa a ter algumas alterações do fenômeno do envelhecimento. Então, a partir dos 30 é uma idade interessante para você pensar na sua alimentação, naqueles pilares do envelhecimento saudável. Alimentar-se bem, diminuir ultraprocessado, diminuir sal, diminuir açúcar, comer mais frutas, verduras, fibras, cereais, ter uma qualidade de sono, controlar o estresse, fazer uma atividade física, ter uma atividade social, se engajar com alguma coisa social, nem que seja visitar parentes, ter amizades, boas amizades, estimular a própria memória, ter uma atividade intelectual e começar a se cuidar, começar periodicamente a fazer um check-up e assim por diante. Então, se preocupa a partir dos 30, aumenta essa preocupação depois dos 40 e depois dos 50 você não tem como não fazer uma modificação do seu estilo de vida. É obrigatório. Homem, principalmente as mulheres que estão aí, um marco do envelhecimento é o climatério e a menopausa. O vídeo pergunta aqui se o idoso diabético pode comer algum tipo de doce. Não. Vamos lá. Doce e diabetes são duas coisas que não se encontram de jeito nenhum. Então, assim, não pode. Logicamente, eles perguntam, mas só uma vezinha. A ideia de mudança de estilo de vida, que a gente diz, é você realmente mudar. Isso não existe mais na sua vida. Tem gente que não pode, tem alergia a alguma coisa, ela não pode entrar em contato com aquilo. Então a ideia é você se reprogramar para que não precise usar doce. Mas, nos idosos, a gente não faz restrições severas, mas a gente pede para ele aliviar no doce, logicamente. A gente tem uma preocupação extrema com a nutrição. A gente tem medo de retirar, restringir e não conseguir substituir e ele ficar desnutrido. Mas o doce é demais, eu sempre digo. Perguntar se diabético pode comer doce, assim, não tem como um médico responder que pode, não pode. Ninguém vive, ninguém morre, aliás, se deixar de comer doce. Ele pode não ter outras restrições, mas ele tentar mudar esse hábito ao longo dos anos. Ninguém vive, ninguém morre se parar de comer doce. Agora, não quero que faça aquela dieta que um adulto jovem faz rigorosa, contando os carboidratos, não. O idoso a gente é mais permissivo, a gente deixa. Mas o doce eu acho que foi uma pergunta extrema, né? Me perguntasse, se ele pode comer tal tipo de alimento, tal tipo. Doce e diabetes não se batem. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Mandar um forte abraço aqui para nossa amiga Betânia Medeiros, né? Dona Lourdes de Oscar Balé, sua mãe também querida na escuta aqui do programa. Betânia ontem quase que tirava aqui o bolão aqui da Rádio Rural. Ela acho que ela foi que chegou mais próximo, botou 3-0 para o Flamengo, né? Mas ninguém esperava aquele chocolate de ontem, né? Meu placar foi 6-1. Eu coloquei 2-0. Mas teve Geraldinho colocou 0-0. Que o juiz não deu, era para ter sido placar moral 6-1. Esse homem estava tão entusiasmado que colocou 0-0, Geraldinho. Ele achou que não ia ter gol ontem. Ele sempre está em cima do muro. Tá sempre ali no 0-0. Fique tranquilo, né? Um abraço, doutor Belísio. Obrigado, Marcos. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Saudações. E a gente volta já já.